muito bem-vindos ao meu canal do Vale da Vitória com o pastor Ednilson. Canal este cuja proposta é falar das coisas que diz respeito ao reino de Deus. E nesta hora eu quero ler com você um texto que se encontra no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versos 13, 14 e 15, versículo de 13 a 15, e diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra o entendimento de cada ouvinte, Senhor, para que compreenda a Tua palavra e que o Senhor possa, Pai, mediante a Tua palavra, abençoar, a Deus, cada vida, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar com vocês sobre a necessidade do cuidado que nós devemos ter enquanto pais e mães dos nossos filhos. Por isso, em especial, que hoje falaremos de nossas criancinhas, de nossos pequeninos. Por isso o título da mensagem é Cuidando dos Nossos Pequeninos. Cuidando dos nossos pequeninos. Eu li com você na Bíblia, cuja a edição, ou a tradução, melhor dizendo, é Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Pois bem, o título, repetindo, Cuidando dos Nossos Pequeninos. Cuidando dos nossos pequeninos. Os nossos pequeninos são frágeis e, portanto, totalmente dependentes de nós. Portanto, devemos protegê-los e cuidar bem deles. Veremos hoje qual é o principal e o mais importante cuidado com eles e de que maneira se exerce esse cuidado. Então, nós sabemos que as crianças, quanto mais criancinha for, quanto mais novinha for, mais dependente ela é de seus pais. E ela tem dependências gerais, ela depende do pai em tudo. Ela depende do seu pai e da sua mãe para tudo. E nós sabemos que existem cuidados vitais com os quais o pai e a mãe não podem se desaperceber. Antes, pelo contrário, precisa estar bastante atento à necessidade dessas criancinhas para que tais necessidades sejam no dia a dia dessas crianças supridas. E a semelhança de um adulto, no que diz respeito à sua estrutura, a criança é alma, corpo e espírito, é um ser humano que está ali. O que diferencia essa criança de um ser humano é a idade cronológica e, sem dúvida nenhuma, que a criança está no processo de formação, enquanto o adulto já está bem avançado nesse processo. Pois bem, então, existem várias necessidades e existem prioridades e necessidades. E eu quero falar da necessidade mais importante de todo ser humano, mas eu quero pensar aqui em relação às nossas criancinhas e da nossa responsabilidade como pais e mães de proporcionar a essas criancinhas esse provimento, levá-las a terem esse cuidado do qual falarei aqui neste momento. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos, qual é esse cuidado? Qual o cuidado mais importante? Como ele é e como ele é exercido? Qual a maneira de se exercer esse cuidado em relação aos nossos filhos? O cuidado mais importante é, sem dúvida nenhuma, nós vamos ver, é Jesus. Jesus é o mais importante para todo ser humano e não é diferente para as crianças. Então,
sobretudo, nós precisamos fazer com que nossas crianças possam ter um contato com Jesus, elas possam conhecer Jesus. E eu quero falar de 2 pontos nesse processo. O primeiro dele é levando-as a Jesus. Levando-as a Jesus. Elas precisam conhecer a história de Jesus, ou seja, ter conhecimento a respeito dele. No verso 13, parte A diz: trouxeram-lhe então algumas crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças. Os pais dessas crianças haviam vencido vários obstáculos para chegar até ali. Então, esses pais e suas esposas, pai e mãe, eles estavam ali levando suas crianças para quê? Para conhecer a respeito de Jesus. Eles tinham ouvido a respeito de Jesus. Alguns pais tinham tido experiência, sem dúvida nenhuma, com Jesus, e agora esses pais levam as suas crianças para terem um encontro com Jesus, para conhecer acerca de Jesus. E era comum entre os judeus levarem os seus filhos, suas criancinhas, ao rabino, que era o mestre da lei, o mestre conhecedor da palavra, e a palavra de Deus que se tinha ali era o Antigo Testamento, que fosse confirmado que aquele mestre realmente ele era uma pessoa que conhecia de fato a palavra de Deus, era alguém que de fato poderia ensinar a palavra de Deus e ministrar a bênção sobre essas crianças. E Jesus, então, aos olhos desses pais, e viram bem que Jesus de fato era alguém totalmente capacitado para ministrar a bênção de Deus, porque ele era ali o intermediário entre Deus e os homens. Pois bem, esses pais chegaram até ali, passaram por todos os obstáculos, passaram pela multidão, agora estão diante dos discípulos, conseguiram chegar ali para levar as suas crianças a ter um conhecimento a respeito de Jesus. Muito bem, mas apesar de terem dado um passo bastante importante, ainda faltava o principal. Então, esse primeiro ponto, nós vamos falar apenas 2, esse primeiro ponto, eles foram apresentados, eles foram para apresentar a Jesus a essas crianças. É o que eu coloquei aqui, que é falar da história de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus para as nossas crianças. Nós temos que anunciar às nossas crianças a verdade acerca de Jesus. Jesus não é um herói fictício, mas Jesus é o verdadeiro herói. Jesus é aquele que de fato as crianças precisam ter como o seu herói primeiro, o seu herói maior. E nós temos a responsabilidade de falar a respeito de Jesus para essas crianças. Mas até aqui essas crianças estavam próximo de Jesus, ou participando da história, vendo Jesus operar alguns milagres ali, mas elas precisavam de algo mais. Nós precisamos não apenas falar e anunciar Jesus para essas crianças, mas nós precisamos fazer o principal, que é o segundo passo, que é apresentando-as a Jesus. Então veja bem, o primeiro ponto é levando-as a Jesus. O segundo é apresentando-as a Jesus. O levar a Jesus eu chamei de falar da história, apresentar a história de Jesus. Agora o segundo ponto é apresentar as crianças a Jesus. E para isso eles tinham que vencer esse obstáculo que eram os discípulos. Então, apresentando-as a Jesus, eles precisam conhecer o Jesus da história. Então, no primeiro ponto, essas crianças estavam conhecendo a história de Jesus, mas faltava alguma coisa para que elas chegassem até Jesus e passassem a conhecer o Jesus da história, ou seja, passassem a ter experiência, passassem a verificar na vida delas, à medida que elas vão tendo experiência, que Jesus, o qual foi dito para elas, é um Jesus operante, um Jesus verdadeiro, que opera hoje, que se relaciona com essas crianças hoje. Então, elas precisam ter experiência com Ele. O verso 13b diz: para que lhes impusesse a mão e orasse. Então os
pais queriam mais, não queriam que as crianças apenas vissem Jesus de longe, mas que essas crianças pudessem experimentar um contato com Jesus, um relacionamento com Jesus, ter uma experiência real, pessoal com Jesus. E aí nós vamos ver verso 13c, mas os discípulos os repreendiam, ou seja, o diabo não quer que as nossas crianças tenham uma experiência com Jesus. Até saber acerca de Jesus, vai vir a ter uma experiência, vir a certificar, a experimentar a verdade que até então foi dita para elas, verdade na vida delas. O nosso adversário trabalha para que a gente não leve as nossas crianças a experimentar Jesus, que a gente não leve as nossas crianças a se envolver num ambiente onde está se pregando acerca de Jesus, onde está buscando a presença de Jesus. Então, se conformar é apenas falar alguma coisa de Jesus, mas não levar as crianças a ter uma experiência com Jesus. Mas Deus quer que nós levemos nossas crianças a experimentar a esse Jesus que a elas muitas vezes falamos. Nós precisamos apresentá-lo, e para apresentar nós temos que trazer as crianças para o meio, se envolver com as coisas que diz respeito ao reino de Deus, estar no culto, estar nos ensinos, estar nos trabalhos. É necessário trazer nossas crianças para a igreja, é necessário trazer nossas crianças para participar do ambiente onde Deus é invocado, onde não apenas fala a respeito de Deus, mas se busca a presença de Deus, busca experimentar de forma pessoal a presença desse Deus que é pregado. Então veja bem, os discípulos repreendiam ali, os discípulos obviamente entendendo que talvez seria uma perda de tempo, ou que as crianças não precisavam, que era uma necessidade de atender aos adultos, quem sabe querendo que o mestre descansasse um pouco. Enfim, a intenção dos discípulos aqui sem dúvida não era boa, mas a boa intenção deles estavam equivocados e erraram ao tentar impedir que os pais levassem as crianças até Jesus. Tanto que erraram que nós vamos ver o verso 14. Jesus porém disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Jesus quer. E lá em Marcos, porque são 3 textos que falam desse acontecimento, e aí eu já vou aproveitar para citar para você. Os outros 2 textos paralelos se encontram em Marcos capítulo 10, verso 13 e 16, e Lucas capítulo 18, verso 15 ao 17. Em Marcos, Marcos vai dizer que Jesus os repreendeu, ou seja, Jesus falou duramente com eles, porque Jesus quer que as crianças tenham experiência com Ele. Ou seja, e essa palavra dura de repreensão, de reprovação aos discípulos é para nós hoje. Se nós não estamos levando nossas crianças a se envolver com as coisas de Deus, apenas não ouvir uma pregação solta na internet, ler alguma coisa, tá bom, não. A palavra que é pregada para essas crianças é chamando essas crianças a experimentar um relacionamento com Deus na pessoa do Espírito Santo, ter um relacionamento com Jesus. Jesus é uma pessoa, Deus se revela hoje, Deus está presente no Espírito Santo e Ele nos chama a um relacionamento pessoal, e as nossas crianças também precisam ter esse relacionamento, e eu e você somos responsáveis para levar as nossas crianças a experimentar que Deus é um Deus verdadeiro, vive, que se relaciona conosco, um Deus pessoal. Então é uma falha grave quando nós deixamos nossas crianças de lado, damos alguma coisa só para livrar a nossa consciência. Não, nós anunciamos Jesus através da leitura da palavra, através de um programa infantil de cristãos que levam a palavra, mas sempre esse trabalho é para levar as crianças, impulsioná-las, incentivá-las a estarem participando diariamente, constantemente na igreja e sendo abençoados. É bem verdade, estamos num período de pandemia ainda, e aí é óbvio que ninguém está dizendo para expor as nossas crianças. Eu estou falando isso em circunstâncias gerais. A gente então traz as crianças para participar junto, mas hoje a gente então toma os cuidados necessários, etc e tal. Mas seja como for, mesmo hoje que as crianças não podem estar tão envolvidas, a nossa responsabilidade no nosso ensinamento, na nossa casa, é sempre trazer essas crianças a experimentar aquilo que estamos falando pela Bíblia.
Porque a palavra de Deus precisa estar escrita no coração. A palavra de Deus é para ser viva e verdadeira dentro de nós, e não apenas para estar no nosso intelecto, desculpe. Então, e aí o verso 15 vai dizer: e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então veja bem, essas crianças então, elas têm uma experiência com Jesus, elas recebem o toque de Jesus, elas têm uma experiência pessoal com Jesus, e Jesus a abençoa. Então é isso que Deus quer, que nós falemos de Jesus, mas sobretudo que nós busquemos levar as crianças a experimentar Jesus em suas vidas. E aí eu concluo dizendo: Jesus está vivo, e Ele não só atuou na história da humanidade, mas continua atuando. Portanto, devemos levar os nossos pequeninos a conhecer a história de Jesus e a experimentar no dia a dia de suas preciosas vidas o Jesus da história. Então, não é apenas a história de Jesus apresentada a essas crianças, mas devemos levá-las a experimentar o Jesus da história, porque Ele está vivo e atuante em nossos dias. Pai, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor possa, ó Deus, abençoar rica e abundantemente a este meu ouvinte, essa pessoa que me ouve, que me assiste. Seja sobre ela, Senhor, e seus familiares, liberado todas as bênçãos, Pai, de ordens diversas, segundo a necessidade de cada um. Peço também que o Senhor quebra, esmiuça, Pai, anula toda e qualquer ação do diabo, Senhor, no nome de Jesus, trazendo cura, libertação, restauração, abrindo portas, ó Pai, movimentando as águas, de maneira que essa pessoa possa receber do Senhor aquilo que ela precisar. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Quero pedir a você a gentileza de deixar o seu like, curte lá o vídeo, faça os seus comentários, o que você achou, qual é o seu pensamento acerca do que foi dito, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, acione o sininho das notificações e compartilhe o nosso vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.